Vamos meditar, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 6, no versículo 41 ao 51. Estou vendo algumas pessoas com a Bíblia, então vamos lá. João, capítulo 6, versículo 41 até o 51. Os judeus murmuravam, então, contra ele, porque disseram: Eu sou o pão descido do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora: Eu desci do céu. Jesus lhes respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, senão o Pai, quem me enviou, não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vê junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: aquele que crer tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras para nossa salvação. Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais um Cerco de Jericó, em mais uma noite de pregação e de louvor, nesses dias de adoração. Também agradeço ao grupo de oração Boa Semente por ter me convidado, por ter dado a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, o capítulo 6 do Evangelho de João traz uma série de discursos. Mas uma característica do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, é que ele traz Jesus como profeta. Desde o Antigo Testamento, lá no livro do Deuteronômio, Deus já prometia a Moisés um profeta. Prometia ao povo de Deus um profeta. Mas aí você não pode dizer, Moisés não era um profeta, Isaías não era um profeta, entre outros profetas que nós temos na Bíblia, sim, eram profetas. Porém, o profeta que Deus prometia ao seu povo, Jesus, é o profeta por excelência. O que quer isso dizer? O que isso quer dizer? Profeta por excelência. Um profeta perfeito. Ou seja, Jesus desce do céu para ser um profeta, para trazer profecias, para operar milagres em nossas vidas e na vida daqueles que escutavam. Mais diferente dos outros, ele é perfeito. Nenhuma mancha de imperfeição. Não há nele nem o pingo de pecado, porque ele também é Deus. Porém, como os judeus estavam no deserto, junto de Moisés, eles estavam o quê? Murmurando. Ou seja, eles estavam se maldizendo. Não importa a época, parece que o povo de Deus sempre vai estar se maldizendo, sempre reclamando de algo. E aí com Jesus do mesmo jeito, estava lá o profeta enviado por Deus, a perfeição, descida do céu, e como é que eles estavam? Se reclamando, os judeus murmuravam, e Jesus logo disse, não murmureis entre vós. Então é um mandamento de Jesus que nós não podemos estar nos maldizendo. Eu não estou dizendo que quando a gente passe por problema, não possa lamentar, não possa ter uma lamentação. Não é isto. Mas é não olhar a vida como um peso, como um fardo. Porque a vida é graça. Ela tem problemas? Tem. Mas toda vida é uma graça e toda vida vale a pena ser vivida.
E é Deus que nos diz isso, que nós não devemos levar a nossa vida desta maneira. Não devemos estar reclamando. Nem nos detalhes. Nem quando um copo na casa da gente cai. A gente não deve ficar se maldizendo. O que é um copo cair, você se abaixar e levantar? Não é nada. Nada. E a gente costuma estar sempre se reclamando de tudo. Das coisas pequenas. Repito, aqui não é que a gente não pode se lamentar com os problemas. Mas a gente não pode tornar os pequenos problemas coisas grandes. Nós não devemos estar murmurando. O que há tão de ruim em nossa vida para a gente estar murmurando? Porque vivemos nos maldizendo. Por que quando um parente se aproxima, a gente começa a se maldizer? Por quê? Porque a gente não acolhe a palavra de Deus. Nós não acolhemos a Jesus. Se o Pai me enviou, não me atrair, eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, nós devemos deixar ser atraído por Jesus. Atraídos e atraídas por Jesus. Não devemos dar coisas ao mundo, dar valor ao mundo, o valor que nós devemos dar a Deus. Nós devemos pegar a sua palavra. Do mesmo jeito, lá no livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento, Moisés já dizia que quem não escutar a palavra de Deus, que não acolher a palavra de Deus, perecerá. E Jesus, com sua excelência, confirma. Quem não escutar, quem não acolher, não tem como ressuscitar. Nós devemos pegar a palavra de Deus, colocar em nossos corações, meditar e transformá-los em um estilo de vida. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não tem como a gente recusar Jesus e seus ensinamentos. Parece que ainda muitos católicos vivem no Antigo Testamento. Principalmente quando se trata da vida eclesial, da vida na igreja. Se um médico diz, toma azitromicina, uma azitromicina por dia durante 5 dias. Você vai lá tomar azitromicina durante 5 dias. Uma vez por dia, para a infecção de garganta morrer. A bactéria morrer. Por quê? Porque é preciso, mesmo você não gostando, mesmo dando dor no estômago. Aí Jesus vai lá, ressuscita no domingo, deixa os ensinamentos, deixa a igreja se reúne no domingo, e você, vou não, que eu não estou com vontade. Então você não escutou a Jesus. Porque quem escuta a Jesus segue os ensinamentos do Pai, se reúne. E a igreja é um plano do Pai, do Deus Altíssimo. Se não estivesse nos planos de Deus Altíssimo, o profeta por excelência, que é Jesus, não tinha deixado a igreja, os ensinamentos da igreja, para vir. Não tinha deixado a Sagrada Escritura para meditarmos, para sermos obedientes. Aí sim, quando vem os problemas, aí a gente se deixa levar os problemas. Por quê? Porque nós não procuramos a Jesus verdadeiramente. A gente não procura a Jesus. A gente não procura a Deus Pai. A gente fala da boca para fora. O Evangelho requer uma mudança de vida, uma mudança de hábito. Como é que você diz, eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu não rezo? Se eu não tiro 1 minuto do meu dia para rezar uma Ave Maria. Se eu não tiro 20 segundos da minha vida para dizer, vinda Espírito Santo. No Baixio não existe nada longe. Somos uma das menores cidades do Ceará. E o povo não vem na igreja por preguiça. Ainda o que é longe é a Vila Pôr do Sol e o Chique Dior.
Mas é bom que faz uma caminhada, faz bem para a saúde. E se você tiver 40 anos e disser, eu não posso ir, que eu tenho um problema no joelho, pois vá no doutor, que não é normal não. É preguiça, é não acolher a palavra do Pai, é não procurar a palavra do Pai. E como é que eu não procuro a palavra do Pai? Como? Se eu não vou a Jesus, eu não sou digno do Pai. Eu tenho que procurar a Jesus, eu tenho que procurar o Santíssimo Sacramento, eu tenho que procurar a Santa Missa. O coral cantava, nada pode me abalar, tudo posso em Jesus. E por que é que eu não vivo esse tudo posso em Jesus? Por que é que eu não saio de minha casa? Por que é que eu não posso dar uma acolhida à palavra de Deus e viver esta palavra? Por que é que eu não posso procurar a Jesus? Não existe nenhuma oração maior do que a Santa Missa do domingo. Você pode rezar 1000 terços. E a Santa Missa do domingo é maior do que os 1000 terços. Do que a oração que você fizer. E a gente só encontra Jesus verdadeiramente na Santa Missa. E com essa dificuldade que eu tenho de sair da minha casa, de trazer meus filhos, de trazer minha família, vamos para a missa? Vamos, Deus. Os nossos pais lá no deserto comeram um maná. Mas não, temos a Eucaristia. E aqui não é nem a instituição da Eucaristia, essa parte do Evangelho. Mas Jesus já diz, eu sou o pão vivo que descido do céu. Quem comer deste pão, viverá para sempre. Aqui, ele já antecede a Eucaristia. Ele já antecede a Santa Ceia. Ele já diz que quem procura a palavra de Deus, e quem é a palavra de Deus? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus que é a palavra de Deus. Então, quando a gente se alimenta desta palavra, eu estou guardando o meu espírito para a vida eterna. Às vezes é muito fácil a gente falar em pregação, tá aqui a gente dizendo, tá na frente do povo, é uma aula, mas quando eu falo, são de gestos pequenos. Não são de gestos grandiosos que eu estou aqui falando. Se eu tenho um intrigado, eu sempre gosto de dizer isso. Eu tenho que falar com ele. E por que eu? Porque você está aqui. Isabelle proclamou. Se Deus te chamou e você está aqui, ano. Se você tem um intrigado, e principalmente na família, não pode passar dessa noite sem falar com ela. Mesmo que ela seja errada. Mesmo que ele seja errado. Somos um só corpo e o corpo de Cristo. E não pode haver divisões. Como é que eu venho adorar Jesus no Santíssimo Sacramento? No cerco de Jericó. 7 dias e 7 noites. Como eu estou em comunhão? Se eu estou deixando meu irmão para trás. Como é que eu estou acolhendo o pão vivo descido do céu? Como? Como está meu coração? E se você não consegue falar com seu irmão, com sua irmã, com quem quer que seja que você não fale, procure o padre, urgentemente. Basta ele estar no baixo e chegar lá, Padre Peixoto, preciso falar com o senhor. Porque não é normal. Não é. Não é normal, é pecado. E não é normal uma pessoa não conseguir falar com outra, carregar um ódio tão grande dentro do coração. Aí nós vamos estar como judeus, murmurando, em vez de estar dando graças a Deus. Não existe isso. E eu passo às vezes isso com a minha família, com pessoas de minha família. Eles dizem, não sei o que, fulano de tal. Eu digo, entregue a Deus e fale. Eu não estou falando isso aqui para vocês porque eu estou em assembleia, não. Mas é uma coisa que nós devemos praticar. A palavra de Deus não é uma brincadeira. Que nós devemos crer.
E como é que eu vou crer numa coisa se eu não vivo? Como é? Por que a gente se exercita? Que a gente acredita. Por que a gente estuda? Que a gente acredita que aprende. E aprende. Aí quando eu digo eu acredito em Deus e não vivo a palavra de Deus, como é isso? Como é que pode? Não pode. Não pode existir isso. É uma vivência. É um acolhimento a Jesus no coração. É um acolhimento da palavra de Deus no coração. A palavra de Deus, como